Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. E este é mais um vídeo para este canal, né? E desde já eu quero agradecer a todos quanto está inscrito no canal, quanto dão visualizações, pessoas que deixam os comentários. Fiquem à vontade, deixem aí seus testemunhos, né? Que somos edificados através dos testemunhos, daquilo que Deus faz na nossa vida. E que Deus quer desejar nesta manhã que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos e tudo que você colocar a mão, que Deus venha abençoar e fazer prosperar para a glória do nome dele. E, gente, estamos aqui na terceira aula da perseguição da igreja. Já demos 3 aulas e hoje vamos dando continuidade a esse estudo e do término desse estudo aqui, da perseguição da igreja. É claro, gente, que eu tenho a consciência de que esse assunto aqui é o assunto mais profundo, não é isso? Mas o pouquinho que Deus me faz entender aqui, eu estou passando para vocês, e na certeza e na alegria de saber que muitas pessoas vão ser edificadas, não é isso? Para a glória do nome de Jesus. A perseguição durou até o 4º século. No primeiro século, os períodos de mais intensa perseguição aos cristãos foram o dos governos de Nero, que durou em 66 a 68 depois de Cristo, e o governo de Domiciano, que durou 90 a 95 depois de Cristo, de 98 a 161 depois de Cristo. Nos governos de Trajano, a Antonino, Pio, os cristãos continuaram sendo martirizados, mas não na mesma proporção do que aconteceu sobre Nero e Domiciano. Mesmo assim, grandes nomes da igreja foram queimados, foram cruelmente assassinados por sua fé. Neste período, Simeão ou Simão, irmão do apóstolo Tiago, isso está em Marcos 6,3, que eu li ontem para vocês. Ele foi crucificado com 120 anos de idade, no ano de 107 depois de Cristo. Todas essas datas que eu estou falando para vocês foi tudo depois de Cristo. Tudo depois que Cristo morreu para pagar os nossos pecados e foi assunto aos céus. E de 161 a 168 depois de Cristo, sobre o governo de Marco Aurélio, os cristãos experimentaram nova e horrenda explosão de perseguição. Os registros históricos falam de milhares de cristãos sendo decapitados e lançados às feras na arena por Marco Aurélio. Nesse período foram mortos grandes nomes como Policarpo, líder da igreja de Esmirna. Quando o governador insistiu para ele negar o nome de Jesus, senão morreria, o servo de Deus respondeu: tenho servido ao Senhor. Ele respondeu assim, gente: tenho servido ao Senhor há 86 anos. E Deus nunca me deixou, Ele nunca me desamparou. Porque hoje eu vou negar o nome dele? Então, por ele não ter negado o nome, ele foi morto, queimado, né? E esse servo do Senhor, ele era... Cadê Jesus? Líder da igreja de Esmirna. Nós perdemos muito tempo aqui, Jesus. Somente bens recebemos todos esse tempo. Como eu poderia negar agora o meu Senhor e Salvador? Policarpo não negou a Jesus e foi queimado vivo. Isso foi no ano de 155 depois de Cristo. Nos anos de 2002 no ano de 202 a 211 depois de Cristo, nova onda de intensa perseguição veio sobre a igreja. O imperador da época era Septímio Severo, que mandou queimar e decapitar e serem despedaçados pelas feras muitos cristãos. Sua fama era tão terrível que alguns cristãos de sua época chegaram a pensar que ele mesmo era o próprio anticristo. As últimas explosões de perseguição
foram nos governos de Décio, 249, no ano de 249 a 251 depois de Cristo. Valeriano, 257 depois de Cristo, e os mais terríveis de todos foi o governo de Diocleciano. Foi entre 303 a 305 depois de Cristo. Galério e Constâncio em 305 a 311 depois de Cristo. Diocleciano, por exemplo, decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados em todo o Império Romano, que todos os templos cristãos fossem destruídos e obrigou os cristãos a renunciarem à sua fé. E a gente viu aqui, deu para entender aqui, foi de forma clara, que cada governo que se levantava ali no Império, naquela época do Império Romano, cada um era pior do que o outro, né? E Deus sempre dando livramento ali aos servos do Senhor, para um tempo determinado, que Ele ia permitir algo na vida deles. E foi assim no passado, né? Os discípulos, eles sofreram, mas não negaram o nome de Jesus. E muitas vezes no tempo de hoje, por coisas pequenas e coisas que são insignificantes diante de um Deus tão grande, queremos negar o nome do Senhor. Mas que essa lição, ele venha falar conosco para nos dar mais força, né? Para a gente permanecer, né? Sem ter medo de cara feia, sem ter medo daquele que levanta o rosto contra nós, que possamos estar firmes com o Senhor, porque no tempo determinado de Deus ele vai falar por mim e por você, e vai fazer coisas grandiosas nas nossas vidas, por amor do seu nome. E vamos dando continuidade. Serem perdidos pela fé. Apenas sobre o governo de Constantino, filho de Constâncio, a perseguição acabou. Em 303 depois de Cristo, Constantino publicou, porque ele publicou um edito, declarando o fim da perseguição. Então ele escreveu ali, né, não sei se ele botou ali o anelzinho dele, declarando que o fim da perseguição tinha terminado e que os cristãos faziam parte daquele país, dando por encerrada a perseguição. Décadas depois, ainda no século quarto década, ainda hoje, décadas depois, ainda no quarto século, o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa grande vitória só foi possível porque o dono da igreja já havia prometido que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. A gente já leu esse texto aqui, quando Jesus ele dizia para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como até hoje, Jesus, ele é o dono da igreja. As portas do inferno não prevalecem. Os cristãos, a gente, o homem de Deus, ele pode até sofrer. Ele pode até sofrer, mas sabendo que o nome dele está escrito no livro do céu. Porque Deus, ele permitiu com esses homens, que a Bíblia diz que esses homens eram homens... deixa eu ver aqui, gente. Aqui em Hebreus 11, 38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno deles, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Então esse trecho aqui de Hebreus é muito lindo. Eles viviam assim como se fossem foragidos, mas tudo ele sofria por amor do Evangelho de Jesus. E que o exemplo dos mártires nos inspire a continuar firmes diante das pressões da carne, do mundo e do diabo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então que possamos sempre estar abrigados, porque Deus é o nosso refúgio. Não é isso? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó. E que as pressões da carne, né, para servir ao Senhor, a gente sabe que a nossa carne, a inclinação dela é para as coisas da terra. Não é isso? Mas que a gente venha vencer, né? Pela palavra de Deus, pela oração, pela súplica, pela obediência. O Senhor, ele vai assim dando aquele escape na nossa vida, quebrando as portas de ferro, despedaçando os cadeados, para dar vitória à sua igreja.
A sua igreja gloriosa, que muitas vezes sofre, passa por perseguição, por dificuldade, mas Deus é com a igreja, assim como Ele foi com todos os servos do Senhor nos tempos dos martírios, né, nos tempos primórdios. Esse Deus também é o mesmo da nossa vida. Né? E como foi dito, a perseguição não encerrou. Existem países que as pessoas ainda adoram Deus em cavernas, né, com medo, por causa do ataque do adversário. Né? Mas que essa lição ela vem nos dar mais encorajamento. E quanto mais a igreja é perseguida, mais ela deve avançar, porque os servos do Senhor, eles não foram covardes. Quantas pessoas retrocedem do caminho de Jesus por causa de uma cara feia, gente? Quantas pessoas saem da igreja porque, não, fulano não gosta de mim, vou sair da igreja. Mas com essa lição aqui que Deus venha nos edificar, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a vida da igreja, é preciso que a gente se esforce, porque o reino do céu é tomado à força. Né? Quando a gente não pode passar, Deus ele atravessa o mar por nós, porque Ele nos ama, assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com os discípulos passados. Ele também é conosco, porque a Bíblia diz que o Senhor não muda, né? Ele não muda, o que ele falou, Ele permanece o mesmo. Nós mudamos, falhamos, mas nosso Deus permanece o mesmo. E Deus abençoe. Amanhã vamos trazer um breve testemunho em nome de Jesus, e vamos permanecer fazendo essa obra para a glória do nome dele.